Marcos capítulo 5. Todos acharam? Amém. Abra comigo no versículo número 21. Marcos 5, 21. Diz a Bíblia assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, que vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Salte um pouquinho aí seus olhos, vamos para o verso 35 agora, na sequência do texto. Diz a Bíblia: enquanto Jesus ainda estava falando com quem? Com a mulher que ele curou. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. Eu acho isso tão lindo, irmãos. Não se importando com aquilo que eles disseram, não fazendo caso daquilo que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem, e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Você pode tomar o seu assento. Irmãos, esse é um dos textos que merece destaque na palavra de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, era o presidente da sinagoga, era o líder de uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Uma igreja onde os judeus se reuniam. Essa igreja, a sinagoga, começa quando os judeus estão lá no cativeiro. Eles fazem um lugarzinho, um prédio, e se reúnem ali para lembrar da época de Jerusalém. Daí, quando eles voltam para Jerusalém, eles continuam se reunindo na sinagoga, porque naquela época o templo tinha sido destruído. E eles mantêm as reuniões na sinagoga. Mesmo depois que o templo foi reconstruído, as sinagogas continuaram funcionando. E Jairo era um judeu líder, um pastor da sinagoga. E ele tinha uma filha única, diga comigo, filha única. O que não era, irmãos, comum na vida de um judeu. Todo judeu tinha mais de um filho, e de preferência filhos homens. Mas Jairo não tinha filhos homens. Jairo só pôde ter uma filha. Sua esposa só pôde gerar para ele uma filha. E diferente de outros judeus, Jairo não se envolveu com outras mulheres para ter filhos, não se envolveu com concubinas. Jairo se resumiu a ter sua esposa. Talvez pela paixão que ele tivesse pela sua esposa, talvez pelo conceito que ele tinha do casamento monogâmico, de uma só esposa. Então, a Bíblia não menciona por que Jairo não pôde ter outros filhos, mas a Bíblia diz categoricamente que essa era a única filha de Jairo. E quando essa criança completa 12 anos de idade, e o texto diz que ela tem essa idade, essa criança adoece. Então, durante 12 anos, essa criança foi o xodó da casa, foi a princesinha do lar. Imagina quantos sonhos Jairo e sua esposa tiveram com essa criança. Só que quando essa criança agora adoece com 12 anos, está à beira da morte, o desespero desse pai faz com que ele deixe tudo.
faz com que ele deixe tudo de lado para partir em busca de um milagre para o seu lar. Jairo está buscando agora a sobrevivência de uma família. Porque eu não sei você, mas eu penso que quando uma criança morre, um filho morre, e eu infelizmente passei por essa experiência, fica o pai e a mãe, tentando pensar de como isso ocorreu. E às vezes o pai fica pensando assim, se a minha esposa tivesse cuidado melhor, tivesse visto essa febre antes, se ela tivesse levado para o hospital. Aí a esposa, por sua vez, diz, mas se o meu marido tivesse se prontificado aí rapidamente, se ele tivesse dado importância e entendesse que o caso era sério, começam acusações. Então é bem possível, meu irmão, na minha ótica e na minha interpretação, que essa família não sobrevivesse à morte dessa criança. E o tema da mensagem é esse que está aí na tela: princípios para a sobrevivência da família. Vamos repetir isso juntos? Princípios para a sobrevivência da família. Meus irmãos, talvez na morte dessa criança, essa família se afundasse e se acabasse em acusações. Quantas famílias estão vivendo essas acusações, né? Eu me lembro que no meu lar, ou lar dos meus pais, existia acusação, porque com 6 meses de idade, o meu irmão faleceu. Ronaldo era o nome dele, 6 mesinhos. Ele tinha um problema urinário, que o aparelho urinário dele não funcionava direito, então deixava de urinar e a bexiga inchava. E eu lembro que ficava aquele sentimento assim do papai. Foi porque ela, a minha esposa, não deu remédio de mato, de chá fitoterápico, que eu falei para dar. Mas no coração da minha esposa ficava pensando, a criança chorou, no coração da minha mãe ficava com sentimento, mas a criança chorou a noite toda. A gente era muito pobre, não tinha carro, não tinha como sair de madrugada, os vizinhos não tinham carro, então o hospital ficava longe, tinha que ir a pé, eu tinha que chamar um táxi, não tinha dinheiro para táxi, e a gente conviveu com essas limitações. E eu lembro que isso ficou durante muito tempo, mamãe chorava de um lado, papai chorava do outro, ou então tinha as reações dele, e a gente também, por sua vez, também sentia aquela perda. Eu olho para a família de Jairo, meus irmãos, e eu penso que Jairo talvez não resistisse, talvez, a perda de sua filha, e quem sabe ele quebrasse um valor, um princípio, e nesse momento, depois da morte da filha, ele procurasse uma mulher, e se relacionasse com essa mulher. Isso talvez levasse ainda mais ao fim da família. Talvez, querido, o casal se definhasse, não em acusações, não na saída de Jairo procurando uma outra mulher para ter filho, mas talvez se definhasse em depressão e dor, pela perda de uma criança. O que o Espírito Santo me fez enxergar, irmão, seja como for, talvez essa família vivesse apenas de aparência, seja como for, a minha ótica, a minha interpretação é que essa família não iria sobreviver. Mas talvez a sua família está bem, está tudo bem, como a minha família, está tudo em paz hoje. Mas existem princípios que podem ser aplicados, irmãos, em todo o tempo da nossa família, para que a nossa família sobreviva a esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Algumas coisas precisam acontecer. Jairo, ele precisou romper com alguns padrões. O primeiro padrão que Jairo rompeu foi o padrão de guardar segredo. Nós fomos criados numa cultura onde roupa suja se lava em casa. Então a gente começou a entender assim, olha, tudo que acontece em casa fica em casa, não podemos dividir isso com ninguém. E às vezes a gente vê e assiste famílias acabando, divórcios acontecendo, e a gente fala, mas Deus, essa família vivia tão bem, todo mundo estava sorrindo, outro dia estava na igreja, outro dia estava no culto. Mas por quê? Porque foi guardando segredo, não dividiu isso com ninguém, não compartilhou com os pastores, não compartilhou com o irmão de confiança, não compartilhou com os seus discipuladores. Jairo rompeu com o padrão de guardar segredo. Jairo também rompeu com o padrão da sua religiosidade. Por quê? Porque imagina Jairo pedir ajuda para Jesus, irmão. Jairo, no último sermão de domingo, no caso judeus, do sábado, o último sermão da sinagoga, Jairo pregou o seguinte, que tinha que ter cuidado com os falsos profetas, que tinham homens andando por Jerusalém fazendo milagre, mas era tudo mancomunado com o diabo, porque era assim que os chefes das sinagogas pensavam, como Jairo. E Jairo teve que romper com esse padrão, deixar tudo de lado, e ele encontra em Jesus a sua única esperança, e ele cai aos pés de Jesus. Outro padrão que Jairo teve que romper. Nenhum judeu, e você lembra muito bem da história do Mardoqueu, o tio da Esther, nenhum judeu, irmãos,
jamais se ajoelharia aos pés de um outro judeu. Jamais se colocaria de joelhos diante de outro líder. Por quê? Porque judeu não se ajoelha diante de judeu. Judeu só se ajoelha diante de Deus. E nem de outro judeu, nem de qualquer outra pessoa na terra, só de Deus. Mardoqueu não se ajoelha diante de Amã, e Amã fica furioso e manda matar Mardoqueu e todo o povo judeu, inclusive a rainha Esther. Então Jairo teve que romper com o padrão também do medo das acusações que ele sofreria depois. Ajoelhei aos pés de Jesus, no dia seguinte os chefes da sinagoga iriam se reunir, iriam me chamar e botar para fora. Jairo teve que romper com esse medo, o medo de perder o seu status, de perder a sua posição religiosa. Jairo precisou romper com esse medo. Interessante, irmãos, é que João, o apóstolo João, escrevendo o 4º evangelho, ele diz o seguinte: muitos líderes judeus creram que Jesus era o Cristo, mas por causa dos próprios judeus, eles não confessavam isso, com medo de perder a sua posição. E aí João diz: porque amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a posição, o status. Você sabe de 2 discípulos secretos de Jesus, Nicodemo e José de Arimateia. Eles não aparecem em nenhum momento, só aparecem no final para pedir o corpo de Jesus, porque eles tinham medo de perder a posição. Então Jairo teve que romper com esses padrões. Jairo teve que romper com o padrão de um homem cujos os chefes das sinagogas estavam acusando Jesus de ser um falso profeta. Queridos, para que a família de Jairo sobrevivesse, foi preciso, e aqui é o primeiro princípio para a sobrevivência da família: quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Quebrantamento é o contrário de orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela não se quebranta, ela não chora facilmente. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca cede dizendo eu preciso de ajuda. Dificilmente a pessoa orgulhosa pede ajuda. Uma pessoa orgulhosa acha que pode resolver todos os problemas que aparecem na vida dela sozinha. Pessoa orgulhosa, sabe, ela não se ajoelha, não se curva porque ela se acha o máximo. Primeiro princípio para que a nossa família sobreviva é o quebrantamento. É exatamente a natureza decaída por causa do pecado que faz com que a gente pense de nós que a gente é autossuficiente, que a gente é independente, a gente fica sendo presunçoso nas ações. Isso tudo por conta do pecado. Diga comigo, a principal face da natureza caída é o orgulho. Às vezes as pessoas pensam assim: não, vai para o inferno aquele cara que está bebendo, aquele cara que está se prostituindo, vai para o inferno aquela mulher que está fazendo isso, que está no vício. Só que a Bíblia é categórica em dizer que vai para o inferno quem vive independente de Deus. Não importa como que você vai viver, mas se você está vivendo independente de Deus, está vivendo a principal face da natureza caída, que é o orgulho. Só que para a gente entender isso, irmãos, orgulho é aquilo, preste atenção nisso, o orgulho é aquilo que faz com que nós vejamos a nós mesmos sempre mais do que realmente somos. Hoje pela manhã, tomando um café com os nossos irmãos cooperadores aqui da igreja, mencionei para eles Romanos capítulo 12, verso 3, onde Paulo diz: olha, de acordo com a graça que foi dada a mim, eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que vocês não pensem de vocês mais do que realmente é para pensar. Olha, gente que se acha, né? Então orgulho é aquilo que faz com que a gente veja nós mesmos sempre mais, irmãos, mais do que realmente nós somos. Porém, o orgulho é aquilo que também faz com que a gente veja os outros sempre menos do que realmente eles são. E o orgulho operando dentro de uma família é aquilo que o marido pensa assim: eu não erro, eu não errei, ela que está errada. O orgulho operando na família, a mulher por sua vez diz: eu não erro, eu não errei, ele que está errado, ele tem que pedir perdão. O orgulho operando na família é quando os pais dizem: meu filho que errou, não adianta não, vai ter que vir a mim. É o filho que diz: quem errou foi papai, ele vai ter que me pedir perdão, foi mamãe. E isso faz, irmãos, com que o Senhor esteja longe de nós. Longe de nós. E se o Senhor estiver longe de nós, que o orgulho faz isso, o orgulho exclui Deus, e o arrependimento traz Deus de volta, quebrantamento. A Bíblia diz que o Senhor, olha só de quem o Senhor está perto, diz assim: perto está o Senhor
dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto de quem, irmãos? De quem? Quem que tem o coração quebrantado. Deus não gosta de gente soberba, irmão, está lá na Bíblia. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele tem resistência, Ele mantém esse pessoal longe dEle. Deus dá graça aos humildes, mas Ele despreza os soberbos. Por isso, irmãos, que dentro de casa, as pessoas estão lutando pelas suas supostas razões particulares. Ficam brigando por aquilo que ela acha que é certo. Não, porque eu estou certo no que eu estou pensando. Eu peguei isso aqui, eu falei para minha mulher, não tira daqui. Ela tirou daqui. Então vai ter briga nessa casa, porque eu falei para ela não mexer nisso aqui. Ó Deus revelando aí, ó. Isso tudo, irmãos, faz com que haja acusações. E cada um vai se isolando no seu canto. Eu não vou falar com ela. Eu não vou falar com ele. Ele vai ter que me pedir perdão. Também não faço comida para ele. Quiser vai comer no Tia Amélia. Mas eu não faço. Vai ver só, vai ficar sem janta hoje. Se tiver alguma coisa na cantina, ele come. Se não tiver, vai morrer de fome. Tem na cantina, tá, homem? Você não vai morrer de fome hoje, fica tranquilo. Queridos, é o orgulho que nos deixa ilhados com nossas dores e problemas. Quanta gente sofrendo, às vezes, sentada aí do seu lado aí agora. Mas não conta, não abre. Por quê? Porque o orgulho está mantendo a pessoa ali. A pessoa está ilhada. Ilhada com problema, ilhada com dor. Você está entendendo isso? Esse é um culto de restauração de família, irmão. E se sua família está bem, glória a Deus, é um culto para você se prevenir de lutas que virão. Você aprendeu domingo, né? A questão não é com o mal, não é se o mal vai atacar a gente, é quando ele vai. É o orgulho, irmãos, que nos impede também de reconhecer o quanto nós somos limitados. Pergunto eu para você, você acha que Jairo não orou a Deus para curar a sua filha? Ele era um pastor, irmãos, ele era um chefe da sinagoga, ele pregava para os outros, ele ensinava as escrituras sagradas para os outros, ele administrava uma igreja. Ele orou a Deus para Deus curar a sua filha. Mas o quebrantamento dele foi maior do que o orgulho, ele começou a perceber, eu não posso resolver isso sozinho, eu preciso de ajuda. Jairo não quis posar de super-homem, super pastor, super líder. Irmãos, por causa do orgulho, casais ficam 2 dias sem se falar, ficam semanas sem se falar, meses sem se falarem. Por causa do orgulho, o marido pega as coisinhas, bota embaixo do braço e vai dormir na sala. Isso quando a mulher não manda ele para a sala, né? Eu me lembro uma vez, irmãos, primeiro ano de casamento, sabe aquele primeiro ano de adaptação, é bem difícil. E eu lembro que a pastora Mara começou a falar comigo algumas coisas lá que eu não... Eu lembro que a gente começou a discutir algum assunto lá. Irmão, na hora, irmãos, automático, porque eu ouvia todo mundo falar disso. Eu falei, bom, estou casado 1 ano, peguei na hora, irmão, peguei meu lençol, enrolei, peguei embaixo do braço, peguei um travesseiro, joguei embaixo do braço e fui saindo. De repente, irmãos, uma mulher de 1,50 m aparece na porta do quarto e faz assim. Daqui, ela perguntou assim, você está indo para onde? Eu falei, eu vou dormir na sala. Diz, aqui você não passa, ela falou. Eu falei, eu não estou te entendendo, você briga comigo, pinta o 7 comigo, agora eu não posso ir dormir na sala. Eu falei, você não vai dormir na sala, nós vamos sentar e resolver. 14 anos de casamento, irmãos, eu nunca dormi na sala. Sabe o que a minha esposa compreendeu? Que se eu passasse por aquela porta, aquele dia, aquela cena iria se repetir em outros dias. Você está entendendo isso? Aí eu deixei meu orgulho de lado, mas ela deixou dela primeiro, viu? Fique bem claro isso. Meus irmãos, por causa do orgulho, olhe para cá. Gente, eu estou brincando, pelo amor de Deus, né? Por causa do orgulho, filhos saem de casa. Por causa do orgulho, pais não perdoam filhos.
É orgulho ferido. É a minha imagem. Olha o que minha filha fez. Engravidou do namorado, nunca mais vai voltar nessa casa. Esquece que eu sou seu pai. Por causa do orgulho, irmãos, pessoas sofrem, quando na verdade tem tudo para serem felizes e viverem em paz no seu lar. Escute uma coisa, irmãos. Nós temos que reconhecer o erro em nós antes de reconhecê-los nos outros. Você está aqui? Diga essa frase comigo: eu preciso reconhecer o erro em mim antes de reconhecê-lo nos meus familiares. Segundo princípio para a sobrevivência da família que Jairo vivencia é lutar pela família. Lutar pela família. Meus irmãos, o que Jairo faz nessa hora é assumir a postura de um guerreiro pela família. Ele resolve, irmãos, abrir mão de tudo e ele vai à luta pela sua família. Ele enfrenta a multidão. Primeira oposição de Jairo, a multidão que estava cercando Jesus. Durante 2 vezes nesse texto nós lemos que a multidão comprimia Jesus. Jairo enfrenta a multidão porque Jairo consegue ajoelhar diante de Jesus, à frente de Jesus ou na frente de Jesus. E Jairo consegue isso porque ele rompe com a multidão. Ele avança contra a multidão. Isso é luta. Outra coisa, irmãos, que Jairo precisou fazer, ele teve que lutar contra a crítica dos religiosos. Viaja comigo aqui, irmão. Jairo já não aguenta mais, a filha doente, febre alta, 3 dias, 4, nada não melhora. Ele resolve ir. Aparece um fariseu na porta dele, que é sempre assim, né? O cão manda a gente rapidinho, né? Onde é que você pensa que vai, Jairo? Eu não aguento mais, eu vou falar com Jesus. Como é que é, Jairo? Você está ficando louco, Jairo? Jairo, você está pensando o que da vida, Jairo? Você quer que eu te entregue para o pessoal do Sinédrio? Vai acabar com você. Eu te entrego rapidinho, rapaz. Fica onde você está. Imagina Jairo tendo que enfrentar e dizer: é minha filha, eu não abro mão, é minha filha. Se quiser me excluir, exclua, mas é minha filha, eu vou lutar por ela. Jairo teve que lutar contra o próprio orgulho para poder cair aos pés de Jesus em busca de ajuda da sua família. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que é que você já fez pela sua família? Já se humilhou diante de Deus pela sua família? Já pagou preço diante de Deus pela sua família? Porque tem gente que quer manter a pose. Irmão, a gente precisa cair aos pés de Jesus, a gente precisa chorar aos pés de Jesus, falar: Jesus, eu não quero perder minha família, eu não quero que o diabo continue sendo o rei lá da minha casa, mandando a vida dos meus filhos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não é uma oração de 15 minutos, de 10 minutos que vai salvar e transformar a sua família. Às vezes você precisa orar anos e anos. Eu costumo sempre contar aqui, a minha sogra, ela orou 23 anos, 22 anos e meio, 23 anos, pela vida do meu sogro. Foi o senhor dizer: não, eu tentei, pastor, eu tentei e na verdade fiz o melhor que eu pude, mas sabe como é que é, né, pastor? Não deu, né? Só testemunha. Afinal de contas, pastor, eu suportei aí 3 anos nessa luta. Você está entendendo, amém? Isso me faz lembrar, irmãos, de um episódio na vida do rei Davi. Já contei aqui umas semanas atrás. Davi está voltando de um combate, ele volta para um lugar chamado Ziclag. Lá ele tinha deixado a esposa, os filhos, tudo lá. E ele, quando volta em Ziclag, todo mundo sofrendo, mulheres e filhos cativos, o inimigo havia levado tudo, e o que é que Davi faz? A Bíblia diz que Davi vai à luta pela sua família. Ele parte para arrancar das mãos do inimigo a sua família. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem da sua família ainda está nas mãos do inimigo? Se você quiser, se você está anotando, anota o nome da pessoa aí. Essa pessoa está nas mãos do inimigo ainda. Porque é simples, irmão. Se não está na mão de Deus, só está na mão do diabo. Não tem outra mão. Não, pastor, ele não está fazendo muita coisa de errado, não. Você aprendeu que quem vai para o inferno não é o determinado pecado que a pessoa comete, mas é viver independente de Deus. Você está aqui, amém? Quem da sua família ainda está nas mãos do inimigo? Deixa eu te dar uma dica. Vá à luta. Vá à luta.
Isso é perseverança, isso é todo dia, isso é todo tempo, isso é pagar preço, isso é cair aos pés do Senhor, isso é fazer campanha de oração, isso é profetizar, isso é ordenar os demônios que saiam, isso é guerrear em conjunto com alguém, 2 ou 3 orando. Isso é desafio, isso é voto, isso é tudo que você possa imaginar, meu irmão. Não é com 2 conversas. Outra passagem que mostra para a gente um quadro de completa pressão do inimigo, e aí levanta-se um homem de Deus para dar uma palavra diretiva, é a experiência de Neemias. Neemias vê o povo de Israel, sabe, sendo pressionado, o inimigo se levantando, e Neemias se levanta e dá uma palavra violenta, e a palavra dele é: lembrem-se de que o Senhor, Ele é grande e temível, então lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lembre-se que Deus é grande, irmão, muito maior do que o diabo, muito maior do que qualquer experiência ou qualquer esfera do mal. Deus é grande e Ele é temível no mundo espiritual e Ele é temível na terra, mas com base na grandeza de Deus, lute. Seu Deus desiste? O meu não. Seu Deus persevera? O meu persevera. Seu Deus desanima? O meu não desanima. Seu Deus descansa? Não. O Deus da Bíblia não dorme nem descansa. O Deus da Bíblia não para. O Deus da Bíblia não perde batalha. Me conta uma batalha que Deus perdeu. Uma só. Não tem, irmão. Nós precisamos alimentar disso, irmão. Eu estou aqui chocando você com uma palavra forte, para você se alimentar disso na hora da oração. Porque tem gente que ora já como perdedor, esquecendo que tem um Deus grande e vencedor. Por isso que Neemias lança a primeira palavra antes da luta. Ele diz: olha, primeiro você tem que lembrar quem é Deus, para depois você lutar de acordo com esse Deus. Então não fica parado, busca ajuda. Jairo sai para buscar ajuda, ele luta pela família. Então, querido, lute pela sua família. Porque às vezes, irmãos, eu vou pregar em alguns lugares, e tem um lugar para o lado de Barra São Francisco, toda vez que eu vou para aquele lado lá, tem uma irmãzinha que me encontra no culto. É a mesma irmã sempre. Pastor, ora para os meus filhos. Já fui em 3 lugares pregar, ela me encontrou em 3 lugares lá. Pastor, ora para meus filhos, dá o nome de todos os 3, que agora eu anotei no meu telefone. E eu anoto, eu oro. Mas todas as vezes ela pede, mas o pedido que ela faz é um pedido de alguém que está em profunda derrota. Não é nem sofrimento, é derrota mesmo. É como se ela estivesse falando: eu não posso fazer nada. Como não? Nós aprendemos domingo que nós podemos orar, porque o mundo espiritual interfere no mundo da terra, irmão. Nós podemos orar, irmãos. A nossa voz é ouvida. Você que é pai, querido, você tem autoridade. O que você profetiza acontece. Isso significa tanto coisa boa quanto coisa ruim. Terceiro princípio para a sobrevivência da família é o seguinte: deixe Jesus ir à sua frente. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: deixe Jesus ir à sua frente. Irmão, isso aqui parece pastor endoidou, isso é tão óbvio. Como é que eu não vou deixar Jesus ir à minha frente? Deixa eu te falar uma coisa. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa meio sem sentido. Mas a grande verdade, irmãos, é que muitas pessoas estão apenas buscando Jesus para resolver problemas, mas não para depender de Jesus. Quando a gente busca Jesus apenas, irmãos, para pedir ajuda, a gente está na frente de Jesus. Jesus, vem aqui rapidinho, vê isso aqui para mim, por favor. Jesus, faz isso aqui para mim. Você sabe, irmãos, e a gente precisa aprender isso, que nós não podemos apenas pedir ajuda para Jesus. A gente precisa ser dependente de Jesus. São 2 coisas diferentes. Pedir ajuda para Jesus é assim: a gente vai, é igual aquele sujeito que pegou o carro com alguém emprestado, não devolveu, mas ele pegou o carro. E aí ele não presta contas. O dia que ele bate com o carro, ele volta, ou o dia que o carro quebra, ele volta e diz assim para o dono: ei, conserta meu carro, conserta seu carro que quebrou. Aí o sujeito diz: mas você tinha um compromisso de trazer o carro, que você não estava trazendo. Não, por favor, conserta. Tá bom. Ele vai lá e conserta o carro, o camarada senta no carro e vai embora, e não volta de novo. Tem muita gente que está assim com Jesus, busca a ajuda de Jesus, busca a ajuda de Jesus. E Jairo começou assim, irmão. Veja a atitude de Jairo. Em Marcos capítulo 5, verso 24, a Bíblia está dizendo assim, que Jesus foi com ele.
que Jesus foi com Jairo. E dá para você olhar isso nas entrelinhas do texto, que Jairo está à frente e Jesus está atrás. E Jairo, vamos embora, Jesus, vamos embora. E a multidão comprimindo Jesus e diz, vamos embora, Jesus, rápido, me siga, Jesus. Olha que pretensão, me siga, Jesus. Irmão, o Deus de toda a terra não conhece o caminho? Jesus sabia chegar à casa de Jairo com toda certeza, irmão. Ele tinha revelação disso. Mas aquele instante, irmão, significa, quando o texto diz que Jesus foi com ele, isso significa que não era Jesus que estava à frente de Jairo. Preste atenção nisso. Era Jairo que estava à frente de Jesus. E quando isso acontece, quando a gente está na frente do Senhor, quando a gente está simplesmente falando, Senhor, vem resolver esse problema para mim, Senhor, faz isso para mim. Já viu como às vezes a gente ora, irmão? A gente ora dando direção para Deus. Vê se pode, irmão, que isso é loucura. Senhor, transforma o meu marido, faz o meu marido parar de beber assim, assim, assim. A gente vai dando direção para Deus, irmão, e não é assim, irmão. E se Deus quiser fazer outra coisa? E se Deus quiser fazer de outro jeito? Porque às vezes a gente pede coisa que a gente não tem ideia da consequência daquilo que a gente está pedindo. Senhor, faça o que o Senhor quiser, mas faz ele parar. E se ele para por meio da morte? Às vezes a gente pede coisa que a gente não tem ideia daquilo que a gente está pedindo, irmãos. Toda vez que o homem está à frente de Deus, irmão, só dá coisa errada. Toda vez que a gente tenta ir, e muitas vezes isso é religião. A religiosidade é simplesmente um homem estar à frente de Deus, fazer do jeito que ele quer. E quando Jairo estava à frente de Jesus, ele teve que enfrentar algumas situações. E em cada situação que Jairo enfrentou, cada uma delas, Jairo teve que parar. Escute uma coisa. Quando o homem quer ficar à frente de Jesus, ele para. Ele para. Olhe para a sua Bíblia. Verso de número 35. A Bíblia diz, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, porque no meio da história, uma mulher toca em Jesus, Jesus vai parar para dar atenção para ela. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Então, quando o homem está à frente, irmãos, de Deus, ou quer ficar à frente de Jesus, ele para, sabe aonde? Nas más notícias. Você quer saber se uma pessoa está tendo Jesus à frente dele? Ou se ele está à frente de Jesus? É só olhar essa pessoa enquanto está orando, e vem uma má notícia durante o tempo que ela está orando. Ah, eu comecei a orar, a coisa piorou, parei de orar. Ó, essa pessoa não estava dependendo de Jesus, essa pessoa estava só à frente de Jesus. Olha Jairo, irmão, Jairo, o texto diz que enquanto Jesus falava com a mulher, aquela mulher que havia sido curada, chegou alguém da casa de Jairo e disse para Jairo, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Irmãos, quantas pessoas começam a orar, lutar pela família e logo vem as más notícias. E isso faz com que a pessoa pare de orar, pare de lutar, pare de buscar. Ah, não adianta nada. Sabe o que significa? Significa que a pessoa está à frente de Jesus. Quando o homem quer ficar à frente de Jesus, irmãos, esse homem, ele vai parar, sabe aonde? No medo. Olhe para a sua Bíblia. Jesus, verso 36, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Na versão NVI, o texto diz assim, olhe para a sua Bíblia, verso 36, não fazendo caso do que eles disseram. A versão revista atualizada diz, não dando importância àquilo que foi dito, a linguagem de hoje fala dessa forma. Veja só, irmãos, Jesus ouviu a mesma má notícia que Jairo ouviu, mas a reação de Jesus não foi como a reação de Jairo. Você está aqui? Porque Jesus sempre teve o Pai à frente dele. Quem tem o Pai à frente, a má notícia não para essa pessoa. Quais as más notícias sobre sua família que estão paralisando você? Jesus direciona a Jairo uma palavra, dizendo para ele o seguinte, olhe para a sua Bíblia, dizendo o seguinte, não tenha medo, não tenha medo, verso 36. Por que Jesus falou para Jairo não ter medo? Porque Jairo estava com medo. Jesus não ia falar uma frase, irmãos, sem sentido. Se Jairo não tivesse com medo,
Para que Jesus falou para ele não ter medo? Tem lógica nisso? Não tem. Então não tenha medo. Irmãos, quando as más notícias chegaram, Jairo começou a ter medo. E por que medo? Porque ele estava sendo pressionado, escute isso, pelos seus sentimentos, de que o mal que ele não queria que acontecesse com a sua filha, poderia acontecer. Imagina o Jairo pensando, não sabia que não ia dar tempo. Por que Jesus parou para curar essa mulher? Se ele tivesse vindo mais depressa, seria mais rápido. Ele passou um tempo grande aqui com essa mulher, por que ele parou? E aquela crise toda dentro dele, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Satanás, ele sabe como paralisar a gente. E ele faz isso atacando a nossa alma. Já percebeu que quando você tem medo, você para de orar? Já percebeu quando você ouve uma má notícia, você fica travado porque as suas emoções começam a se mexer? Satanás sabe, irmãos, que se nós estamos à frente de Jesus, escute isso, em uma batalha, por exemplo, pela nossa família, isso vai se tornar mais fácil para ele, para nos derrubar. Então, ao invés da gente procurar Jesus para pedir ajuda, a gente precisa ser dependente de Jesus. Minha casa está na tua mão, Senhor. Eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Se o Senhor não puder mudar essa história, ninguém muda. Quando o homem, irmãos, quer ficar à frente de Jesus, esse homem também, ele para. Para onde? Ele para na dúvida. Jesus vira para Jairo e diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Escute uma coisa, irmão, diga comigo, dúvida é o primeiro sinal de falta de fé. Olha, Deus vai mudar a sua família, amém? Amém. Aí alguém diz, será? O que é será? Será é dúvida. Olha, querido, Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus salvou você, Ele quer salvar toda a sua casa. Será? Ah, pastor, isso é tão difícil. Tem hora que eu acredito, mas tem hora que é tão difícil. Quando eu olho para algumas situações, está vendo? Você está olhando para as más notícias. Você está parando as más notícias. Ah, pastor, sei lá, eu tenho medo, sabe de quê, pastor? De eu acreditar que vai dar certo e não vai dar e eu me decepcionar. Olha o medo. Olha o medo. Ah, pastor, eu não sei, sabe? Tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito. Ok, você não tem fé. Ok, você não tem fé. E se você não tem fé, a fé, eu sempre digo isso, tem sermões antigos meus que eu falo isso. A fé, irmãos, é aquela tomada que você liga. A energia é o poder de Deus para fluir sobre você e sua casa, sobre a oração que você está fazendo. A fé é quando você liga a tomada, a energia vai fluir e vai acionar o ventilador, a lâmpada, seja lá o que for. Você está entendendo? Então, para o milagre brilhar na tua casa, para o milagre acontecer, você precisa de fé, para se conectar ao poder de Deus. A energia é o poder de Deus que vai se manifestar na sua casa. E a dúvida é quando você segura a tomada, olha para a energia e não liga. Não vai dar certo, é melhor não ligar. Vai queimar, vai me dar choque. Você está entendendo? Escute uma coisa, irmão. Não dá para duvidar e crer ao mesmo tempo. Ou a gente vai estar na dúvida, ou a gente vai estar na fé. E quem já se rendeu à dúvida, escute isso, quem já se rendeu à dúvida, já entrou no terreno da incredulidade. Quem já se rendeu à dúvida, já entrou no terreno da incredulidade. Nós precisamos aprender uma coisa nessa noite. Mesmo que o mundo estava desabando à volta de Jairo, Jesus estava no controle. Será que você tem autoridade para dizer isso para o seu irmão nessa noite? Mesmo que o mundo esteja desabando ao seu redor, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Meus irmãos, é muito forte a afirmação de Jesus para contrapor o sentimento de Jairo. O verso 36 diz, mas Jesus não se importou com a notícia. Às vezes, irmãos, nosso maior erro é que a gente dá muita ênfase, muita atenção às más notícias. Esse é um sentimento infantil. Graças a Deus que Asaf e Tais são resolvidos nessa área.
Mas eu já lidei com crianças que dizem assim: tio, ele me chamou de feio, e chora. Aí a gente pergunta para a criança: mas você é feio? Não, mas ele falou que eu sou feio. Mas não é assim que acontece com a gente, irmão? Quando alguém calunia a nossa vida, fala mal de nós, como é que a gente reage quando fala mal de nós? Essa pessoa fala mal de mim. É muito injusto isso. É uma injustiça. Eu não fiz nada, eu vou embora dessa cidade. Pepetinha, pepetinha. Dedeirinha, dedeirinha. Querido, o mundo está desabando, mas Jesus está no controle. Eu acho que a coisa mais linda de Jesus, e é um ensinamento para nós, é que Jesus nos ensina o que é serenidade da alma. Olhe para mim, por favor. Me aponta um texto, irmão. Um só. Não precisa mais do que um, não. Um só. Onde você viu Jesus desesperado quando alguém chegou com uma notícia ruim para ele. Um só. Um texto só. Não há. Porque Jesus tinha uma alma serena, resolvida e tranquila. A gente fica desesperado, irmão. Tem gente que vem para a igreja com o celular esperando a má notícia. Não, vai morrer. Vai morrer. E eu tenho que ficar com o celular ligado, pastor, que eu estou com alguém internado na UTI. E aí eu fico com medo. Irmão, o que é isso, irmão? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Primeiro que se morrer, não há nada que a gente possa fazer. E se for longe, pior ainda. Eu fui para Campos, visitei meu pai na UTI, visitei minha mãe na UTI e voltei para Boa Esperança. Por quê? Porque eu já tinha entregue na mão do Senhor. Morreu, ok, agora eu volto para lá para resolver as outras questões. Você está entendendo, amém, irmão? Isso não é insensibilidade, irmãos. Por favor, não me interprete mal. Isso é convicção de que eu não posso fazer, mas Ele pode. Querido, Jesus nos ensina o que é a serenidade da alma. O mundo desabando, Jesus em paz. Gente vindo prender Jesus, os camaradas tudo, sabe, com sangue nos olhos, igual uma história que eu ouvi outro dia, com sangue nos olhos, vindo para cima de Jesus, e Jesus pergunta assim: quem vocês estão buscando? Quem vocês estão buscando? Aí um fala assim: é Jesus. Ele diz: sou eu. Aí os caras caem tudo no chão. E ele lá: o que houve? Cadê todo mundo? Jesus sempre sereno, irmãos. Você não vê Jesus desesperado, arrancando os cabelos. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Tem gente que mal lê uma notícia no WhatsApp, já fica desesperado, sai ligando para todo mundo, depois: ah não, é que eu não percebi, mas tinha um ponto aqui. Ah, eu não percebi que isso aqui, a pessoa escreveu de um jeito, eu não compreendi errado. Desculpa. Tem gente que a gente bota um áudio, a pessoa ouve 5 segundos do áudio, já chega à conclusão do que o áudio está dizendo. Não, já sei, já sai respondendo. Irmãos, essa serenidade de Jesus é coisa tão incrível. Eu acho isso tão fabuloso. As pessoas caíam desesperadas aos pés de Jesus, Jesus mantinha uma mesma serenidade. Tá bom, eu vou lá. Não, fique tranquilo, seu filho vai ressuscitar. Jesus chega na casa de Lázaro, cai todo mundo desesperado aos pés de Jesus, uns falando mal: aí, ó, essa é a hora dele chegar? O velório foi ontem, há 4 dias atrás, a hora que ele chega. E aí diz que é amigo de Lázaro. Amigo. Olha lá, as irmãs de Lázaro davam oferta para o ministério dele, a hora que ele chega. E Jesus tranquilo. Marta reclamando, Maria resmungando, e Jesus lá: seu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei, Jesus, no último dia. Não, quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Ah, eu não estou entendendo nada, Jesus. A outra chega: ah, Jesus, se você tivesse chegado há 4 dias atrás. E Jesus sempre sereno. A pressão muito grande, Jesus continua sorrindo. Fala comigo em nome de Jesus. Eu vou aprender a ser sereno. Como Jesus. Por quê? Jesus mora em mim.
Então deixa só Jesus viver, irmão, em você. Nós não podemos, irmão, ceder a essas loucuras dessa geração, essa geração esquizofrênica, maluca, essa geração, sabe, vive na pressão, na pressão, na pressão. Está sempre atrasado, né? Irmão, isso é uma luta minha particular, eu luto contra isso. Não é fácil não, mas eu luto. Mas eu entendi que é menos para fazer e mais para se render. Amém? Último princípio para a sobrevivência da família, quero ler com você. Diga comigo, uma visão de fé. Olha que coisa linda, irmãos, olhe para a sua Bíblia. Jesus está chegando, lá no verso 39. Então Jesus entrou e perguntou, por que todo esse tumulto? Gente, ele estava num velório. Tinha gente gritando, desesperado, que a criança morreu, a única filha de Jairo. E Jesus perguntou, para que todo esse tumulto? Para que esse choro todo? Aí Jesus diz, a criança não morreu, está apenas dormindo. É doido, é doido. O sol da Judéia queimou os neurônios, queimou o córtex cerebral de Jesus, acabou tudo, ele ficou louco. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é questão de loucura, é questão de ótica. Diga comigo, não é questão de loucura, é questão de ótica. É por isso que às vezes, irmãos, pessoas que têm fé são consideradas um pouco loucas, ou totalmente loucas. Vamos construir um templo, irmãos, vai caber 1.000 e tantas pessoas, vai ser um templo grande, e tá. É louco, é doido. Comeu titica, só pode. Não é questão, irmão, de ser louco, é questão de ótica. É que quem tem fé, enxerga aquilo que quem não tem fé, não consegue enxergar. Jesus estava dizendo para Jairo, eu consigo ver a criança dormindo, e você vê o quê? Jesus estava dizendo para aquele pessoal, irmão, nós precisamos entender o seguinte, olha, guarde isso no teu coração, tá bom? É possível ter olhos abertos e ainda assim não enxergar corretamente. Tem gente que só tem olho aberto, mas não enxerga. Ah, pastor. Irmãos, essa passagem é o maior exemplo de que pessoas do povo de Deus podem enxergar uma mesma situação com óticas totalmente diferentes. Qual passagem estou me referindo? Estou referindo à passagem de Números, que diz assim, quando os espias são enviados para Canaã, diz a Bíblia, então Caleb, diga comigo, Caleb. Isso, fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a visão de Caleb. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, olha o que eles estão dizendo, quando a gente olhava para a gente, nós éramos gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos, quando os gigantes olhavam para nós, gafanhoto. Então levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Deixa eu falar uma coisa. Os gigantes que Caleb e Josué viram, foram os mesmos gigantes que os outros 10 espias, sim ou não? Mesma altura, irmão? Sim ou não? Sim, irmão. A terra que eles foram olhar foi a mesma terra, sim ou não? Sim. O que é que acontece? É que 2 têm fé e enxergam com a ótica da fé. 10 não têm fé e enxergam com a ótica terrena e humana. Quem não tem fé enxerga as coisas de acordo com a terra. E essa terra é uma terra pessimista. E essa terra é uma terra que dá para trás, irmão. Por isso que eu e você fomos chamar para enxergar as coisas com a ótica do céu. Enxergue sua família com a ótica de Deus. Enxergue os seus negócios com a ótica de Deus. Enxergue a sua igreja com a ótica de Deus. Enxergue, irmão, seus irmãos com a ótica de Deus. Enxergue o perdido com a ótica de Deus. Enxergue a sua célula com a ótica de Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, que há uma relação muito forte da nossa alma com a nossa fé. Escute isso. Uma relação de que a alma
pode influenciar a nossa fé. O estado da nossa alma, diga comigo, o estado da minha alma pode influenciar a minha fé. Vamos lá, para onde está isso aí? Onde é que é a base para isso? Provérbios 23:7, vamos ler? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu sinto que eu sou um derrotado. Vai ser. O estado da sua alma vai influenciar. Por isso que, já percebeu? Tem dia que a gente não acorda muito legal, não é verdade? A gente olha para o espelho, sempre a gente acha que está mais gordo, né? Alguns não, né? O Felipe falou, pastor, não é o meu caso. Quando eu olho para o espelho, eu vejo que estou mais magro do que eu estava ontem, né? Felipe está aí? Está aí? Está aí? Está lá fora, então. Ele não pode se defender agora, viu? E você se levantou aí para se defender ele por quê? Você só namora com ele, meu filho. Relaxa, você não é mãe dele, não. Eu, hein? Esse direito é na dirinha, viu? Então, a pessoa olha que diz, nada tá bom, nada presta, sabe? Aí olha para casa, essa casa está caindo aos pedaços. Mas não é a casa sempre esteve assim. É o estado da alma que influencia os nossos olhos e vai influenciar aquilo que a gente está pensando a nosso respeito e a respeito da realidade à nossa volta. E aí que é o pior, irmão, é quando você toma uma decisão baseada nos seus sentimentos. Vai fazer errado, vai tomar a decisão errada. Quer saber? Eu vou acabar com tudo, vou fechar tudo logo, que não dá mais certo isso. Alma. Seu Deus desiste, irmão? Seu Deus olha para a dificuldade assim, não vai dar. É assim, irmão? O mar está na frente, Deus faz o quê? Deu ruim, né? Vai morrer todo mundo. É assim, irmão? Deus acha um caminho. A Anísia estava orando aqui, Senhor, Deus é o Deus que abre portas. E, irmão, e se não tiver porta, Deus é capaz de construir um muro só para botar uma porta. Amém? A ótica de Deus é assim. Foi preciso Jairo enxergar com os olhos de Jesus. E Jairo se acalma quando Jesus fala para ele, olha, a criança está dormindo. Diga comigo, ter fé é enxergar com os olhos de Jesus. Ai, pastor, eu quero isso. Quantos querem isso, irmão? Quantos querem isso? Quantos querem isso, irmão? Então, deixa eu te falar, você já tem. Porque a Bíblia diz que os salvos têm a mente de Cristo. Tu já viu Robocop, irmão? Já viu Robocop? Quem já viu Robocop? Eu me assustava na década de 90 com Robocop. O primeiro Robocop, que tinha um monstrão que quando tirava o cérebro, lembra? Com a coluna cervical e os olhos. Porque a mente, o cérebro está ligado com os olhos, irmãos. Quem tem a mente de Cristo enxerga como Cristo. Aleluia. Isso é tão verdade que quando Paulo se converte, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo caíram. Por quê? Porque estava obstruído, estava enxergando. A solução para o problema que você encontra na sua família, anote aí, vou te dar agora a receita. Solução para o problema que você está enfrentando na sua família é uma solução de fé. É uma questão de fé. É simples, irmão. Olha ao seu redor. Quantas mulheres perseveraram e viram seus maridos se converterem? Isso é o quê? Fé. O que você precisa, diga para o teu vizinho, o que você precisa é de uma visão de fé. A Bíblia diz, vamos ler juntos? Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Irmão, não é nada de que a gente fica imaginando, não, tem que ser assim. Irmão, é a nossa fé, é o nosso nível de confiança em Deus. Esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa. Ótica humana, ponto final. Ótica de Jesus, vírgula. Vamos dizer juntos? Onde vemos um ponto final, já digo isso há muitos anos. Diga comigo, onde vemos um ponto final, Jesus vê uma vírgula. Escute uma coisa, meu irmão, para muitos, adultério é um ponto final, para Jesus é uma vírgula. Tem muita gente, irmão, que olha um vício como um ponto final, para Jesus é uma vírgula. Para muitos, a morte de um cristão, tema da atualidade, lá do nosso querido Marcelo Rezende lá. Olha lá, coitado, né? Olha lá, confiou em Deus, falou que Deus ia curar. Olha lá, olha, gente zombando, irmãos, nas redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa, trouxas. Porque quem
Para muita gente, a morte de um cristão é o ponto final, mas para Jesus é só uma vírgula. É só uma vírgula, irmão. E o bom é que o melhor está depois da vírgula. Amém ou não amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra. Aleluia. É só uma vírgula. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte. Olhe para a sua Bíblia. Verso 40. A multidão riu de Jesus. A multidão riu de Jesus. Zombou de Jesus. E o verso 40 diz: ele, porém, fez sair a todos. E só deixou o pai, a mãe e os 3 discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem ri de Jesus, fica de fora. Quem zomba de Jesus nessa terra, fica de fora do céu. Quem ri de Jesus, que zomba de Jesus, não vai ver a glória de Jesus. Vai ficar de fora. Então deixa eu falar uma coisa. Talvez no seu coração existam ataques do diabo acontecendo, dizendo assim: não, isso não é verdade, não é bem assim, não. Você que sabe a luta que você passa. Deixa eu te falar uma coisa, eu não preciso saber exatamente a luta que você passa, porque eu já sei o suficiente, eu sei o que Deus pode fazer por você. Eu sei o que Deus pode fazer pela sua família.